Viagem filosófica. Uma expedição pela Amazônia do século XVIII, no site do Centro Cultural do Brasil em Angola. A exposição marca o 5º aniversário do CCBA, instituição da Embaixada do Brasil em Luanda. 5 anos de intensa atividade artística e criativa. Agora também online, no site do CCBA. Olá a todos, muito boa noite para quem está acompanhando a nossa live de hoje em Angola, muito boa tarde para quem está no Brasil. Essa conversa de hoje sobre cinema, o cinema de cá e o cinema de lá, é mais uma live da programação do CCBA, marcando a virtualização das atividades do nosso Centro Cultural. Como é do conhecimento de todos, o Centro Cultural do Brasil em Angola tem procurado se adaptar à situação da pandemia corrente no mundo, né? E da situação de distanciamento social que ela pede. Então, qual foi a nossa proposta, não é, para superar um pouco esse momento e mantermos o contato com o nosso público? Foi o de virtualizar a nossa programação, oferecer mais conteúdo online, né, por meio da elaboração de diversos eventos, como lives, webinars, contação de histórias, falamos de assuntos passados, grandes eventos que o CCBA já realizou, festivais de literatura luso-afro-brasileira, a exposição itinerante do Museu da Língua Portuguesa, Festival de Cinema Brasileiro de Animação, Anima BR, a revitalização da Rua dos Mercadores. Falamos também sobre estudos no Brasil, um tema de grande interesse aqui do público angolano, sobretudo. Falamos sobre a Unilab, os programas PEC-G e PEC-PG. Falamos também sobre a exposição Viagem Filosófica, que está em cartaz nesse momento no site do Centro Cultural, pode ser vista bastando acessar pela internet o nosso site. Enfim, temos hoje também uma live que fala sobre cinema. A live de hoje ela acontece num contexto especial, porque, ao contrário das anteriores, é a primeira vez que o nosso Centro Cultural vai estar reaberto, né, durante a nossa live. Com grande orgulho, com grande prazer, com grande emoção também, nós abrimos novamente ontem, no dia 14 de outubro, o nosso Centro Cultural, de novo ao público, né, para que possa ser visitado. Foram 7 meses de portas fechadas, 7 meses em que apostamos numa programação virtual, né, para cobrir esse vazio, e certamente fomos muito felizes, né, em conseguir manter contato com o nosso público, tirar um pouco da saudade, né? E sim, quero até pedir para passar algumas fotografias, né, do momento de ontem em que reabrimos o nosso Centro Cultural, né? Não estão aí as fotos? Tá bem, depois a gente passa. É o seguinte, no momento está em cartaz, no Centro Cultural mesmo, né, na sede real do Centro Cultural, a exposição Reciclar-te, dos artistas Paulo Amaral e Pedro Tarouca. Essa exposição ela está aberta à visitação de terça a domingo, das 10 da manhã até as 16 horas da tarde, com lotação limitada a 10 pessoas, né? E pode ser agendada também, para que você possa visitar com conforto a exposição, sem qualquer limitação, né? Você pode agendar também pelo telefone 948-102-049. E o assunto de hoje, como eu disse, é cinema. Estamos aqui juntando mais uma vez convidados do Brasil e de Angola para conversar, para trocarem ideias sobre a sétima arte. Apresento, portanto, meu compatriota, né, o brasileiro Jefferson Mello, documentarista, diretor e produtor da produtora Tremé, realizador do premiado documentário Samba e Jazz, que fala sobre o parentesco e a raiz comum entre o samba brasileiro e o jazz norte-americano, e que evidencia, portanto, a raiz africana comum de ambos os
os estilos, né? E que tem também um novo projeto que o trará à África uma vez mais. Jefferson deve, nos próximos tempos, filmar em Angola e também na República Democrática do Congo, o projeto Razões Africanas, que aborda a rumba, o jongo e o blues, projeto que conta com o apoio da Unesco. Muito boa noite, caro Jefferson. Boa tarde, Sérgio. Prazer participar dessa live com vocês. Prazer é todo. E realmente eu deveria ter dito boa tarde, né? Demora para a gente se acostumar. Muito obrigado. Também conosco nessa noite ou nessa tarde de hoje, o angolano, nascido na França, Hugo Salvaterra. Hugo é roteirista, argumentista, realizador da produtora Geração 80, graduado em cinema pela New York Film Academy, realizador dos curta-metragens Ear of the Beholder, Os Ouvidos que Ouvem, em 1999. Hugo Salvaterra é um dos principais nomes da nova geração de cineastas angolanos. Lembrando que o cinema angolano vive, neste momento, né, uma fase virtuosa, com diversas realizações de qualidade que vem ganhando o mundo. Por exemplo, de filmes como O Ar-Condicionado, O Plano do Rei, Dois Mundos, A Dívida, Santana. Então, estamos num momento positivo do cinema angolano e o Hugo é um dos nossos representantes. Muito boa noite, caro Hugo. Muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e é com imenso prazer que eu cá estou novamente no CCBA, desta vez com uma presença virtual, sendo que a última foi na estreia do meu filme, precisamente o 1999, que mencionaste. E pronto, uma breve introdução e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Hugo. O lançamento do 1999 foi no Centro Cultural do Brasil em Angola, no ano passado, em novembro, se me recordo bem. Enquanto que o Jefferson também já apresentou, né, o Samba e Jazz aqui conosco, se não me engano, em 2016. Foi também um evento muito interessante que nos marcou e que mantém esse laço de amizade conosco até hoje, né? Que se renova, né, agora que eu estou aqui, que temos uma nova direção no Centro Cultural também. Eu sou Sérgio de Toledo, chefe do setor cultural da Embaixada do Brasil em Luanda. Sou o seu mediador na noite de hoje. Contamos aqui também com a presença sempre agradável e ilustre da nossa equipe do CCBA, da diretora do centro, Marisa Cristino, e da professora e historiadora Ana Paula Boscar. Nessa live, a minha participação como mediador vai ser bem menor, não é? Uma vez que eu deixarei os próprios cineastas conversarem livremente entre si, com seus microfones abertos, pois o que interessa para nós, né, hoje é ouvi-los. Então, apenas para iniciar essa conversa, eu vou lançar uma pergunta a ambos. Gostaria de ouvir as respostas e, a partir daí, vou deixar que os próprios se entrevistem mutuamente. Tá bem? Vamos falar um pouco do cinema de Angola e do cinema do Brasil. Então, apenas para iniciar, eu queria perguntar a vocês, o que é que o cinema brasileiro tem a aprender com Angola e o que é que o cinema angolano tem a aprender com o Brasil? Com a palavra, o nosso brasileiro. Olha, eu acho que o cinema brasileiro tem muito que aprender. A África e Angola é o início de tudo, né? Então, eu, no meu caso, é a minha fonte de inspiração, de pesquisa. O meu filme anterior, Samba Jazz, eu busquei inspiração na África, e o atual eu estou mergulhado na diáspora. Então, por esse lado, é minha fonte de inspiração, minha fonte principal de trabalho. E pelo ponto de vista técnico, acho que a gente sempre vai aprender um com o outro. Nesse filme que eu estou atual, a minha equipe inteira, praticamente, quando eu estiver filmando em Angola, ela vai ser de angolanos.
Eu não vou levar ninguém aqui do Rio de Janeiro para Angola, nem para os outros países africanos, tanto para o Congo quanto para o Mali. Então, acho que essa troca, esse aprendizado, ela é presente e vai ser presente sempre. A gente sempre vai estar num processo de aprendizado com outros países, e Angola tem uma relação toda especial em vários aspectos com o Brasil. Então, eu acho que a gente vai sempre aprender com o angolano e com outros povos. Muito bem. Eu acho que é uma resposta diplomática e uma resposta bonita, porque apesar de subscrever e concordar plenamente com aquilo que tu dizes, vou tratar por tu, apesar de seres meu cota, né? Para aproximar aqui um bocado a conversa, eu acho que de facto nós temos uma herança colonial, uma herança de língua, de arquitetura, de ritmo, de movimento, de energia, de calor humano. São infindáveis os paralelismos, e eu não vos considero e não te considero a ti uma entidade estrangeira. Nós crescemos a ver as vossas novelas, nós sabemos todo o vosso calão. Vocês fazem parte de nós por uma imensidão, por um oceano de razões, né? E nisso estou completamente de acordo. Por outro lado, se eu for um bocado picuinhas, né, se for um bocado minucioso relativamente à pergunta que nos foi feita, o que é que o cinema angolano tem a aprender com o cinema brasileiro? Meu Deus, eu considero-me, antes de ser realizador, um fã de cinema. Sou daquele tipo de realizador que, antes de ser escritor-realizador, sou cinéfilo. E o cinema brasileiro eu classificaria como sendo... Não gosto muito de competições e pódios, mas está ali no panteão de um cinema muito especial, já com um legado muito bonito de peças, tanto do ponto de vista comercial, como do ponto de vista televisivo, como do ponto de vista artístico. Vocês já expandiram o vosso cinema nas mais variadas linguagens e, sobretudo, para além de aprendermos com obras que nós podemos chamar clássicas, acho que temos muito a aprender também com o vosso caminho de produção de cinema, né? Vocês conseguem produzir de uma forma consistente e coerente. Portanto, tanto de um ponto de vista de sustentabilidade, né? De pessoas que vão ver e que permite que se façam outros, porque infelizmente a arte no mundo que nós vivemos tem de ser categorizada como produto, né? Filmes são produtos, para mim não são, né? Mas eu tenho de aprender a viver com essa realidade, e vocês conseguiram transformar a vossa arte em produto também. Então há uma diversidade e uma riqueza com que nós certamente aprendemos muito, inclusivamente nós na geração, uma produtora que eu faço parte, já estou lá há mais de 8 anos, sempre nos inspiramos muito em certos caminhos que certas produtoras tomaram, né? Por exemplo, aquilo que o Fernando Meirelles fez com a O2 e como é que ele conseguiu fazer o cinema dele, e porque apesar na introdução ter sido dito que a Angola está a florescer do ponto de vista cinematográfico, e está a florescer, e acho que vai ser, e tenho a intuição que vai ser uma década muito especial, a que vem aí, para uma década marcante no cinema angolano, pelas mais variadas razões, e depois podemos falar sobre isso em mais profundidade. Mas temos muito que aprender com vocês, só para não me repetir aqui e deixar de falar um bocado. Não seja tão humilde que o Brasil é um país continental, por assim dizer. Yeah. Sim, mas eu acho que a gente sempre tem que aprender, vocês sempre terão que contribuir. Desde a primeira vez que eu estive em Angola, acho que é até importante enfatizar, quando eu exibi o Samba Jazz no Centro Cultural, ele foi emblemático para mim, tanto no campo pessoal quanto profissional,
porque foi a primeira vez que eu exibi esse documentário para uma plateia africana, e foi memorável, porque nas duas exibições elas estiveram bastante cheias e com um público bastante interessado, né, em ouvir o que eu tinha a falar sobre o filme em si, sobre, enfim, produção, direção. Acho que até agradeço a Nídia Klein, que organizou essa exibição e os debates. Mas logo eu fui apresentado à geração 80 e eu vi o portfólio, assisti um documentário sobre a independência. Eu fiquei bastante impressionado com o nível de produção que existe. Então, eu acho que eu não tenho essa soberba que vai ter que aprender ou ensinar. Eu acho que eu vou sempre aprender com todo mundo. E acho que esse intercâmbio e o fato de eu tomar uma decisão de trabalhar com equipe local, ela foi a mais coerente, a mais justa, porque eu precisava dar valor aos profissionais africanos. E foi interessante eu conhecer esse portfólio de vários profissionais, tanto como fotógrafo e técnico de som, né, engenheiro de som. Então, assim, foi bastante interessante eu conhecer o nível de profissionais que já existe em Angola. Então, eu prefiro não ficar... É óbvio que o Brasil tem uma produção bastante vasta, né, de muitos anos com relação ao cinema, documental, ficção, não ficção, mas Angola está efervescente e o Brasil atualmente já não está num momento muito bom de produção. Está muito complicado você produzir no Brasil. A gente sempre depende de sponsor, né, de patrocínio, para poder viabilizar os projetos. E essa dificuldade ela está bastante forte nos últimos anos aqui no Brasil. Então, a gente está vivendo um momento um pouco mais difícil, talvez, do que Angola. Pois, eu consigo compreender isso e também subscrevo essa ideia de que, apesar da pergunta ter sido interessante, talvez trocar a palavra aprender com inspirar, né? Porque de que maneira é que o cinema brasileiro pode inspirar o cinema angolano em detrimento de aprender com, porque o cinema, penso eu, o que é que nós estamos a fazer quando estamos a fazer cinema? Nós estamos, se calhar, à procura de explorar aquilo que significa ser humano, né? É uma coisa quase espiritual, é uma coisa que eu posso utilizar essa definição como há milhares de definições que nós podemos utilizar para definir o cinema. E nesse sentido, eu acho que é importantíssimo nós conseguirmos e temos a capacidade de nos inspirarmos uns nos outros, mas, de facto, como diz o Confúcio, o saber só chega a saber quando é posto em prática, né? Eu tenho de praticar o meu cinema aqui em Angola com os recursos e com os meios que tenho, apesar de me inspirar no Brasil, na China, na Índia, seja onde for, porque só assim é que eu vou descobrir qual é a minha voz, aquilo que eu quero dizer e realmente refletir, né, o que é essa condição humana da minha terra, do meu povo, da minha comunidade local em que eu me encontro. E eu acho que posso falar um bocado sobre isso porque estou precisamente nessa transição, né, de ter estado num sítio em que a minha maior ambição durante muito tempo foi fazer cinema ou ser cineasta e não ter meios de sequer encontrar pessoas que com a mesma ambição no mesmo país. Então isso eu tive que ir para fora para de facto entrar em contato com essa linguagem de cinema e outros cineastas e os meus primeiros filmes foram feitos fora, né? Foram feitos nos Estados Unidos e agora estou a regressar e estou a encontrar a forma de fazer cinema cá que passa necessariamente por um caminho oposto àquilo que eu produzi
nos Estados Unidos. E para mim isso é um desafio super interessante, é um desafio que eu abraço de corpo e alma, é uma coisa que me tira o sono, que me inspira o sono e que inspira todos os dias da minha vida. Mas também é interessante porque nós podemos também estar aqui numa certa fase de descobrimentos, né? Nós somos, eu posso dizer que agora estamos aqui como Vascos da Gama do cinema em Angola, porque isso também, apesar das dificuldades de ser território não explorado, né? Existe a possibilidade de se criar um novo caminho. Eu acho que aquilo que vai acontecer a Angola, ao cinema angolano na próxima década, é aquilo que eu estou a viver, é aquilo que eu estou a sentir, não só no percurso que eu estou a fazer dentro da geração, e eu, Hugo Salvaterra, enquanto argumentista realizador, mas como caminhos como Netflix, caminhos de festivais, caminhos que se começam a desbravar, independentemente das inúmeras, e digo que são inúmeras dificuldades que nós passamos, porque se por um lado, Jefferson, vocês estão a passar por uma certa crise de financiamento, isso para nós simplesmente não existe. Não existe, é inexistente. E eu encaro essa realidade com um certo otimismo, porque nós vamos ter de inventar a forma de fazer cinema sem isso, porque durante muito tempo eu sempre tive a percepção, né, que o cinema é uma coisa universal, é uma coisa essencial, uma coisa fundamental, é uma coisa que uma pessoa quando fala em Cidade de Deus pensa no Brasil nas mais várias maneiras, o que é esse filme, ou como Bacurau recentemente, ou como algumas dezenas de filmes que vocês fizeram que destilam quem vocês são, que refletem quem vocês são e põem assim um holofote no mundo sobre aquilo que é uma nação, um povo, uma cultura. Mas infelizmente aqui em Angola nem todo mundo vê o cinema com a importância que eu vejo. Muitas vezes as pessoas pensam que nós estamos a brincar, que é entretenimento, que cinema é só entretenimento, que cinema é passatempo, e quando tu e eu sabemos bem que não é assim. Mas sem lamentações, isso é só um desabafo sincero com um amigo do Brasil, um irmão do Brasil, porque, como foi mencionado anteriormente, esses caminhos estão a ser feitos e pronto, eu estou engajado a escrever já a minha primeira longa-metragem, e isso dá mais inspiração e garra que qualquer outra coisa. Yeah. E Hugo, você gosta de ficção, né? Você gosta de fazer roteiro de ficção, produzir ficção. Sim, a minha musa é ficção, é a minha musa, definitivamente, é a coisa que eu mais gosto. Eu tenho uma ideia de documentário, eventualmente gostava de fazer um documentário, mas não para já, penso que é uma coisa mais lá para frente, só depois de conseguir cursar a minha comissão da ficção, que tem sido a minha trajetória nos últimos 8 anos, desde que comecei a realizar. Eu só quis fazer longas metragens. Eu não gosto muito da palavra ficção, é uma palavra que de facto caracteriza aquilo que é um filme que não é um documentário, né? Mas nós não estamos a fazer ficções, né? Naquilo não é nada de ficção. O cinema não é ficção, é muito pelo contrário, é tentar chegar às coisas mais profundas da alma, daquilo que implica ser humano, daquilo que é real. Mas sim, cinema é de facto a minha musa. Yeah. Entendi. Vamos fazer um pequeno à parte? Claro. Que tal se a gente mostrar um pouquinho o trabalho dos nossos dois convidados nessa noite de hoje? Mostrar os primeiros trailers de algumas das produções, né, que já foram feitas. Ok. Podemos? A Ana pode soltar aí, né, Ana? Uhum.
That information inside of the music that you don't realize that's inside of it, it gives freedom to everyone. People come from all over the world to go to Rio, to Samba. And people come from all over the world to come to New Orleans so they can be free and happy for a moment. Always music going on, even if you don't hear it, like right now, I still feel it. The pulse is here, the beat is here. Tudo que eu tenho veio do samba. E onde eu vou, eu faço questão de levar minha raiz. I don't play modern jazz. I don't play any type of rhythm and blues. I don't play cool jazz. I'm mainly concerned about playing traditional New Orleans jazz. Estava sempre tocando, cantando sambas. Sambas eram maravilhosos. O samba entrou na minha vida desse jeito. Jazz, the style. Sambística e jazz do sambista. Jazz do samba. Samba da dura. Jazz. Jazz. Samba. Jazz, o cara banana. O jazz. Samba e jazz são irmãos, eles têm um parentesco muito profundo. Eles se afinam como eu nunca vi qualquer ritmo se afinar. Isso é tradição africana pura. O samba, a batida do jazz, do pancadão americano, do tchá-tchá-tchá, tem tudo a ver. You have a new entity, but you know where it comes from. Com aquela batucada eu fui pra casa. Eu dormindo, eu fiquei sonhando com aquele som. Muito bom, muito diferente. Podemos passar também. Qual do Hugo nós vamos passar primeiro? O 1999 ou Year of the Beholder? Pode ser o Year of the Beholder. Ou para os falantes de português, os ouvidos que ouvem traduzido para o português. Isso. Para. Perfeito. Uma coisa que me chamou a atenção, né, que coincide no trabalho de vocês dois, é o amor pela música, né? O vídeo dos ouvidos que ouvem foi um pouco curto, mas enfim, ele fala do Jesus, né, um crítico musical idealista com um programa de rádio que vive uma vida sentimental complexa e rica em gêneros musicais, enquanto que o samba e jazz tem a música já no próprio nome, né? Então, isso é muito interessante. Eu, particularmente, né, falando, né, do meu ponto de vista, uma coisa que sempre me chamou a atenção, né, sendo brasileiro e consumindo música de outros países também, desde criança, é a riqueza, né, dessa herança africana na música dos nossos países, né? Às vezes me parecia que o melhor que se fazia de música tinha origem negra, né? Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em Cuba, até mesmo o tango argentino, pouca gente sabe, mas ele tem uma raiz negra também, e a gente pode falar até que países que receberam essa influência num período mais recente, como a França, o Reino Unido, também tem uma presença muito forte negra na música e que influencia tudo, né? Que permeia tudo. Então, eu sempre ficava com essa impressão, né? O que a África tem, né? E essa tradição musical
tão poderosa que faz com que né, e que acaba sendo incorporada pela música dos outros países de uma forma fundamental. Como é que é isso, então? Vamos começar falando com o Jefferson um pouco sobre o samba e jazz, Sérgio, a perspectiva. A África tem tudo, né? Você perguntou o que ela tem tudo. O interessante é que eu conheci o universo do jazz, e a primeira vez que eu fui a New Orleans foi em 1996. Eu estava fotografando por um livro que eu estava fazendo sobre o universo do jazz, e aí quando eu fui levado pelo Greg Stafford, o principal personagem do documentário, por um bairro chamado Central City, no subúrbio de New Orleans. E quando eu vi uma Jazz Parade, eu fiquei impressionado com a similaridade que existe com aquela manifestação cultural, com as manifestações culturais que existem aqui no Rio de Janeiro, nos subúrbios. Então, o interessante é que eles não se conhecem. Esse músico, esse personagem de New Orleans, eles pouco sabem do que ocorre aqui no Rio de Janeiro, e vice-versa. E aí, isso tudo aí é herança africana, com relação a comportamento, figurino, tudo. Então, eu mergulhei nesse universo da diáspora com relação ao samba e o jazz, e depois isso vai te tomando conta de você, você começa a ficar muito apaixonado por isso, e aí terminou que eu estou fazendo outro documentário, indo mais fundo ainda na herança africana, em 3 ritmos musicais consolidados, que é o blues, que a herança africana vem do Mali, a rumba em Cuba, que vem do Congo, um pouquinho misturando com Angola, e o jongo, que é 100% herança angolana. Então, a África, tudo isso, e não para por aí, entendeu? Vai dar para eu fazer mais alguns outros documentários. Mas a África, ela nos inspira, a mim principalmente, que sou apaixonado por música. Não toco nenhum instrumento musical, não tenho nem cacuete. Queria muito aprender a tocar trompete. Eu me confesso um apaixonado pelo blues, pelo rock, pelo jazz, e, é claro, como bom brasileiro também pelo samba, né? Enfim, a música africana também, para mim, é como se fosse minha, né? Acho que o Hugo falou um pouco sobre isso, né? Que aqui em Angola, as novelas brasileiras, o cinema brasileiro, a música brasileira não são estrangeiros, né? São tidos, às vezes, como parte da própria cultura local. Isso não é só em Angola, isso também acontece em Portugal, em outros países de língua portuguesa. E não só, né? Me lembro também do Fito Páez, né? Um cantor argentino, né? Sim, aí já não temos nem a língua em comum, mas que ele disse isso uma vez, ele tem várias parcerias com artistas brasileiros. A música brasileira é nuestra. Tipo, a música brasileira não é uma figura. Eu conheço ele. Figuraça. Você vê, eles não têm nem a língua em comum conosco, né? Embora espanhol e português, enfim, a gente sabe que são primos. Mas, enfim, e para você, Hugo, como é que esse tema da música, né, entrou forte no teu trabalho? E digo isso também porque o outro filme, 1999, também tem uma presença forte da música, né? A história toda é permeada, o clima todo é dado. Alô, Sérgio? Acho que ele... Você está me ouvindo? O Sérgio parou. Voltou o Sérgio. Voltou. Estava a dizer, Sérgio, desculpa, tinha-te perdido. Fui eu que sumi? Tá bom. O universo das lives é assim, né? A gente não sabe nem quem foi que sumiu.
Só Mas, perdemos enfim, por breves instantes. Só perdemos. Isso. Eu estava dizendo que no teu trabalho também essa presença da música é forte, né? Não só no trailer que a gente viu, dos Ouvidos que Ouvem, mas também no 1999, que a história toda ela é muito climatizada pela música, né? O tempo todo. Isso tem a ver com essa origem africana? E como é que você trata, né, essa influência da música no teu trabalho de cinema? Uau, belíssima pergunta. Antes de mais dizer que eu percebo muito bem o que é que o Sérgio, a Marisa e o CCBA está a fazer aqui. Eu sinto-me completamente identificado pelo trabalho do Jefferson e às vezes, por ter tido uma infância que passou pelos Estados Unidos, pelo Brasil, por Angola e pela Europa também, é quase como um segredo íntimo que eu tinha de que nós africanos somos todos iguais, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes prendemos-nos em palavras, né? Que a palavra permite aproximar alguém, fazermos-nos entender, mas é na realidade só a terceira forma de comunicação mais eficaz. Um tambor pode ser muito mais eficaz a nível de definir, comunicar, aproximar, do que talvez eu estar aqui a fazer uma dissertação muito, muito longa. Eu sempre tive essa intuição, então, não intuição, quase como uma certeza e um conhecimento íntimo de que a música africana, no fundo, une tudo. E se me permitirem fazer aqui um pulo um bocado espiritual e meio etéreo, né? É óbvio que teria de ser assim, né? Se os zen budistas nos dizem que o som universal do mundo é Om, que é de facto a vibração do som do mundo, né? Que é muito grave. É grave, né? A música é vibração, é agudos, médios e graves. Se o estilo de música que num sítio que é o berço da humanidade e de repente tu tens um tambor que é um grave forte, né? Que é um médio e um grave forte, isso qualquer ser humano que consiga ouvir esse som vai naturalmente identificar-se com essa vibração. E isso é uma certeza absoluta que eu tenho. E até mesmo porque se nós pensarmos bem o que os nossos corações estão a fazer, nossos corações estão constantemente a bater essa pulsação. Então, eu acho que por essa e várias razões, a música é o mecanismo artístico mais direto e mais incisivo e mais com que todo mundo se pode identificar. É sem dúvida a arte mais poderosa a nível do mundo. E disso não tenho a mínima dúvida. E ver o Jefferson a fazer essa minha crença pessoal sobre a música, a importância da música na sua capacidade de definir, de unir, de criar comunidade, de inspirar, de ser alento em momentos de desespero, ter conseguido fazer, do ponto de vista antropológico, como ele diz, essa ligação entre a música ritmada americana e a brasileira, eu já sabia que era a mesma coisa, e ver esse estudo documental, para mim é muito bonito e pronto, parabéns Jefferson por isso. Eu já vou na metade do documentário e eu tive o privilégio de ter tido uma mãe que me introduziu a todo tipo de música negra. Eu cresci a ouvir jazz, samba, rock, blues em casa e sempre consegui ver ali os paralelismos que existem entre essas linguagens fantásticas que vinham de fora, mas me pareciam como sendo de casa, né? E depois, como uma pessoa que investiga música e gosta muito de música, falando dos nossos povos, né? Muita gente não sabe que o bonga, sei lá, celebram os álbuns bonga 70 e bonga 72, mas a capoeira saiu daqui, o ritmo da capoeira saiu daqui, capoeira Angola vai para o Brasil
e essa transformação em samba e a ligação entre o samba e o samba e o álbum que ele lançou com o grupo de capoeira, que é um álbum muito pouco celebrado, mas que acho que é um dos álbuns mais brilhantes de música que saíram daqui de Angola, e que ele vai realmente fazer quase que esse trabalho que o Jefferson fez, né? Só que em vez de ser entre o blues e o jazz, é um trabalho entre o samba e a capoeira. E é um álbum que é uma ligação que cai com uma naturalidade, quase como é uma prova quase que rica musical de que nós somos a mesma coisa, que nós viemos do mesmo sítio, né? Então, constatar essa aproximação do ponto de vista documental, falar sobre essas coisas, acho que é sempre muito interessante, e sobretudo num contexto de conversas entre cá e de lá, que na realidade vem-nos provar que somos todos um só, e acho que é essa a função final da música, que é provar que nós somos apenas um só. É isso. Sim, sim. É interessante que eu te contei ontem dessa minha pegada antropológica, né? Porque primeiro que eu não me considero cineasta, eu não gosto de que me chamem de cineasta, eu não sou cineasta. Eu sou um documentarista com uma pegada antropológica. E o que eu faço é isso, eu estudo, primeiro, que é para você poder fazer um documentário sobre a diáspora, você tem que ter muito respeito e ler muito, se informar muito, e estar com pessoas que conheçam muito da diáspora, e é um aprendizado constante. Então, esse processo aconteceu com o Samba Jazz, e mais ainda, muito mais profundo com Razões Africanas, porque quando eu estava filmando o Samba Jazz, eu já tinha a ideia, o roteiro pronto para fazer o Razões Africanas. Então, eu já estou com esse projeto há algum tempo, e eu tenho essa pegada social, antropóloga, de mostrar a importância africana nos ritmos musicais. E esse vai ser interessante porque eu estou mostrando a conexão desses ritmos, e com relação a Angola, ela vai ser muito profunda porque eu vou fazer 2 documentários, na verdade. O Razões Africanas, que envolvem 6 países, e eu vou fazer um só entre Brasil e Angola, focado na questão do jongo. Não sei se você conhece esse ritmo, porque ele não é tão conhecido. O jongo é o que antecede o samba. Tá? É a única herança existente no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, é a herança africana. Dos africanos sequestrados, principalmente em Angola, e desembarcados no Rio de Janeiro. Então, eu vou fazer um documentário só para a TV, com uma menor duração, 70 minutos, o outro vai ser um longa, 85, mas eu estou indo muito em cima, só Brasil e Angola, porque a história é muito rica com relação a todo esse universo, e eu quero mostrar isso para as novas gerações, a importância da África nesse contexto. Você acredita que o Sérgio fez uma introdução falando que eu tenho um apoio institucional da Unesco para esse documentário, porque era importante eu ter esse apoio institucional, porque a Unesco ela tem uma representatividade mundial muito grande, e ela tem, dentro da Unesco, um projeto chamado A Rota dos Escravos. E aí o embaixador do Brasil na França, que me ajudou bastante na ocasião, ele falou, você vai ter que vir aqui algumas vezes, conversar com várias delegações. E eu não precisei ir muitas vezes. Eu fui uma única vez na Unesco, em Paris. Na primeira reunião, eu consegui o apoio institucional deles, porque eles falaram, não para de produzir documentários com essa natureza, porque é importante valorizar
essa herança no momento que a gente está vivendo, no mundo onde as pessoas querem renegar essa herança e, além de renegar, o racismo está crescente no mundo inteiro. Então, eu acho que eu estou muito feliz em poder realizar esse documentário, porque, de alguma forma, eu vou poder contribuir com esse resgate e essa valorização que a África necessita e merece. Muito, muito bonito, lindo isso. Eu acho que é super importante, nobre e necessário a urgência de se fazer isso. Acho que é um projeto lindíssimo. Fico contente que estejas a expandi-lo e desconfio que quando acabares com a rumba, com os outros géneros, vai haver uma ligação com todos eles e vais criar um box set em que vai haver uma ligação entre esses géneros todos. E a importância de dizer isto porque também a outros níveis, né? Uma pessoa que, como o próprio Sérgio disse, que usa música, pronto, já repararam que a música tem um lugar muito importante nos meus filmes, porque não acredito que seja só apenas credível. Nós quando fazemos cinema de autor, estamos a dar pedaços de quem nós somos, também estamos a pôr ali pedaços de quem nós somos dos nossos filmes, né? E acho importantíssimo conseguir comunicar com um pedaço de música quem eu sou também, né? E tudo do ponto de vista antropológico e a querer honrar qual o caminho dessa música, acho que é lindíssimo. E não só por uma perspectiva de eu achar que se nós conseguimos fazer uma conexão entre esses géneros musicais, vamos aprender muito sobre o todo e não o eu, né? Porque, como havia dito, essa função da música africana em particular, nos ligar a nós todos, a humanidade inteira, porque vimos todos da África, mas porque também estamos numa altura que eu penso ser particularmente delicada a nível da nossa caminhada enquanto seres humanos. É que parece que há uma história cíclica que se está a repetir desde o início da indústria musical, por assim dizer, ou da forma como se consome música e se olha para a arte e para a cultura, que é quando nós olhamos para o jazz no seu início, né? Isso é música. Eu não acredito em classes sociais, eu não acredito são termos e categorizações que nos foram dadas, né? Rico, pobre, país terceiro mundo, música de negro, música africana, jazz. Isso é música do gueto, é música africana, é música da margem, é música que não é digna de ser ouvida porque não é clássica. Isto no início do século XX. Passam 20 anos e populariza-se como o género mais ouvido, não só da América, mas do mundo inteiro, né? Novamente depois, antes com os cânticos escravos, né? Isso é música desses indivíduos que são categorizados como 3/5 de um ser humano, e depois percebemos que quando vamos olhar para os ritmos e para as entoações mais cantadas a nível do mundo, vem daí. Acontece a mesma coisa com o rock and roll, que é criado, e essa mensagem de África, essa mensagem negra, que somos todos um só. Nós vamos olhar para os criadores máximos desses géneros musicais. São pessoas sem educação musical, são pessoas sem educação formal, são pessoas que vêm de bairros desfavorecidos. Seja no jazz, seja o Dizzy Gillespie, seja o Bob Marley, seja quem for, desses géneros marginalizados, que eventualmente começam a ser marginalizados, mas quando os raios de luz desse estilo de música africano penetram, conseguem ter algum tipo de visibilidade nos meios comuns, tomam conta. E por que isso é? O que é que nós estamos a tentar dizer com o que esses géneros musicais negros têm? O que a África realmente tem para dar? E eu acho que, e aconteceu com todos os géneros, eu
sou da década de 80 e cresci muito influenciado por todos esses géneros que já mencionei, mas também sou muito influenciado pelo hip-hop. O hip-hop começou também como um género de música dos marginalizados, dos não educados, dos do terceiro mundo, e hoje o hip-hop é o género de música mais ouvido do mundo. Sim. Mas exatamente, de longe. E é a história cíclica não só da escravatura, penso eu que há um paralelismo econômico, social e de cultural africano que ainda está muito refundido. E eu acho que, particularmente este ano, com tudo aquilo que está a acontecer, essas conversas e o que essa música e o que este continente está realmente a dizer é mais importante do que nunca. E é isso que eu tento fazer também nos meus filmes e é isso que eu vejo também nos teus filmes. E olha que interessante que você falou, porque existem esses ritmos que são ritmos jovens, né? E aí o jongo, ele é antigo, pouco conhecido. E a luta, e esse documentário, ele vai ser muito feminino. O anterior, ele se tornou masculino, o documentário ele se tornou masculino, não porque eu quis que ele fosse, é um documentário, ele aconteceu, mas esse, ele é feminino, porque eu tenho duas personagens mulheres na rumba, de luta, de uma luta muito grande, de preconceito contra a mulher rumbeira em Cuba. E o jongo ele existe até hoje, ele resistiu pela força das mulheres, mas não é um ritmo consolidado, porque poucas pessoas conhecem, porque ele existe aqui no Rio de Janeiro, na Serrinha, no Morro da Serrinha, existe células em São Paulo, um pouco em Minas, mas ele é forte por conta dos quilombos. Então, ainda é muito ligada à questão dos africanos escravizados. E é um ritmo forte de dança, de atabaque, mas não é conhecido. Então, você tem os ritmos que surgiram, né, década de 80, de 90, de 2000, etc. E aí você tem um que datado do sequestro dos africanos e que resistiu até hoje, e que ele vai se tornar conhecido. E eu pretendo contribuir um pouquinho com isso, entendeu? É interessante, porque quando você falou isso, me ocorreu esse comentário. Eu queria falar que eu achei bacana nos teus dois teasers, a fotografia me chamou a atenção, por ser fotógrafo, e é uma coisa que eu tenho uma preocupação pela minha formação de fotografia. Eu dou meu olhar para a fotografia, ele é muito apurado, e obviamente o som. Eu gostei da fotografia, dos dois teasers, do som, e por isso que eu fiquei muito confiante com a minha decisão em trabalhar com profissionais africanos, porque tem excelentes fotógrafos aí. Então, não sei quem fotografou os teus filmes. Foi o Cláudio? Não. Eu, na realidade, tenho um curso muito parecido com o teu, Jefferson. Eu também, numa outra vida, eu tinha feito psicologia e trabalhava como consultor de recursos humanos, imagina lá tu, mas eu na altura morava em Londres e levava a minha câmera, a minha 35mm para todo o sítio. E eu fui me desinteressando pelo meu trabalho porque eu só queria ficar a fotografar. A dada altura, eu saía do escritório e trabalhava das 9 às 5, ritmo londrino muito competitivo, temos que produzir, e passava quase o mesmo tempo, ainda tinha energia para isso naquela altura, das 6 até às 10, 11, a fotografar cenas, fotografar bares, fotografar conceitos de música, penetrar em géneros de música. Então comecei também com a fotografia. Quando entro na geração, em 2012, entro efetivamente como fotógrafo, porque não sabia, intimidava um bocado, e não tínhamos o YouTube desenvolvido como está hoje.
hoje, com a questão do cinema, via os filmes que eu mais gostava, chegava ali ao fim, via os créditos, 150 pessoas, como é que eu vou trabalhar com 150 pessoas? Aquilo era muito, intimidava-me muito, e então sempre tive a minha fotografia, né? Também comecei com a fotografia, eventualmente profissionalizei-me nessa área. Quando digo profissionalizar-me, não é que eu tenha tirado um curso, mas comecei a fazer da fotografia um reflexo, né? E expandi a minha fotografia nos mais variados caminhos, né? Desde fotografia paisagística, fotografia de retrato, fotografia comercial. E aí comecei a treinar o meu olho para a fotografia, para o estilo, para a minha identidade fotográfica. Isso informa muito aquilo que estás a ver hoje nos meus filmes, que é sempre ter essa parte muito cuidada, porque apesar de eu ser guionista e ter tendência a falar muito, desculpem, o que acontece é que eu tenho uma íntima noção de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Sim. E então, seja qual for o enredo e aquilo que tu queiras veicular ou transmitir para o próximo, para o teu público, o que sensibiliza, o que emociona é cinematografia, não nos enganemos. É quase como a coisa mais tátil de um filme, né? Então, eu tenho muita atenção a isso, e as pessoas com que eu trabalho como cinematógrafos, felizmente na geração 80, o meu parceiro a esse nível é o Uri Clava, espero que tenhas a oportunidade de trabalhar com ele. É um grande cineasta que nós passamos horas e horas a ver filmes, nós gostamos de todo o tipo de filmes e sobretudo, o que esses filmes nos fazem sentir, né? Para informar a nossa própria linguagem, a linguagem da minha fotografia. E cinematógrafos aqui, já começas a ter cinematógrafos em Angola a fazer coisas muito interessantes, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista de estilo e identidade a nível de luz. E eu fico feliz que isso comece a acontecer, e tem necessariamente a acontecer, porque senão os nossos filmes não vão ter essa sensibilidade, né? Então, obrigado, ainda bem que sentiste isso, e dá-me prazer ouvir isso. Eu fui fotógrafo durante 20 anos de moda, publicidade, então a minha principal escola foi fotografia. Fotografia antecede tudo. Então e os documentários, eu faço direção, eu faço câmera ainda também, eu jogo um pouco nas 11 e faço a luz, o set, eu quem faço a luz, e tenho o maior cuidado com todo esse processo de fotografia até a finalização, tratamento de cor no final, eu me envolvo em todo o processo. Eu queria pedir a Ana, então, para a gente falou tanto aqui do Razões Africanas, para mostrar para quem estiver assistindo, o Razões Africanas, se pode soltar aí o teaser dele. Okay. Ai, África, em 4 séculos de dor, morte e desengano, tuas riquezas foram arrancadas de teu solo e usadas no holocausto dos teus próprios filhos. Mas lá no fundo do porão dos tumbeiros, na grande travessia, estavam teus santos e teus grandes antepassados. E eles transformaram o soturno som do sofrimento em vibrante polirritmia. Assim nasceram a rumba, o jongo, o blues. África, e tu nasceste de novo para cumprir teu destino de mãe da humanidade. Solo no está en el corazón de los números, está en las manos, está en los pies, está en el carricoche, porque todo esto es rumba, esta es Cuba rumbera, Oviniza zumbera, Oviniza de género, Oviniza mujeres, porque Ovini es mujer, somos mujeres,
que hacemos el folclore y la música popular, que hacemos la rumba, porque Cuba es buena. Nos vamos con nuestra rumba para otra parte. So I can see come on, buy me a ticket. I'm going to Tennessee. I don't know what they try. See, I'm gonna tell you, you throw some money at people here in Mississippi, and they'll break real easy because they're not putting their heart and soul into it. And that's why I said they'd be a sellout. You can't do that. No, I want to play the blues. I like to play traditional blues, keeping the blues alive here in Mississippi. Para manter o jongo vivo, a gente precisa de muita resistência cultural. E sempre os homens eram os grandes bambambãs, mas por trás tinham as grandes mulheres que recebiam as pessoas, que acolhiam. E hoje no Jongo da Serrinha temos muitas mulheres com essa missão, né, de manter o jongo vivo. Levanta negro, cativeiro se acabou. Levanta negro, cativeiro se acabou. Se não houvesse a África, não haveria música popular internacional, universal, globalizada, como hoje nós a conhecemos. Salve a África! Belíssimo trailer também. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava assistindo o Samba e Jazz, e que pelo jeito vai se repetir também agora no novo projeto, é o seguinte: havia, até o que o Hugo estava falando, né, que no fundo a humanidade é toda uma só, e que a música africana, de uma certa forma, nos remete a essa irmandade ancestral, digamos assim. Talvez até por isso ela toque direto no coração, né, o ritmo do tambor e tal. Mas, enfim, o que me chamou muita atenção naquele momento é que você estava misturando ali o samba e o jazz, né, em takes paralelos, digamos assim. Mas eu, como público, né, ao assistir o filme, às vezes eu perdia qual que era qual. Assim, de tão igual, né, que é, assim. E você vê, você está falando dos Estados Unidos e do Brasil. Nesse novo projeto você coloca Cuba também, ou seja, as línguas são diferentes, né? Inglês, português, espanhol. Mas, às vezes, você olhando aquelas paradas de Nova Orleans e o Carnaval Carioca, você não sabia direito. Eu não sabia, em alguns momentos eu me perdia, realmente, assim, de não saber qual que era qual. Né? Você ajuda um pouco com a alternância também do preto e branco e do colorido, né? Para guiar também um pouco nessa viagem. Não, como é que é isso? Na verdade, é porque, por eu ser um fotógrafo, vamos dizer assim, tradicional, começou fotografia com a fotografia analógica, né? E, particularmente, eu gosto de preto e branco, sempre gostei. Eu imprimi assim, uma marca registrada no meu trabalho autoral. O preto e branco ele sempre foi muito presente, tanto em fotos de moda. Depois eu fiquei focado muito em capas de músicos famosos aqui no Brasil, Marisa Monte, Ney Matogrosso, Sandra de Sá, enfim. E o preto e branco sempre esteve presente. E aí eu quis imprimir isso também nos documentários, porque eu enxergo o jazz como
preto e branco. E nesse agora, o blues, ele não vai ser preto e branco. Eu vou brincar um pouquinho, ele vai ser um pouquinho mais sepiado. E como a África tem muita cor, eu vou brincar com isso. Muita cor nos países africanos e uma sépia no blues e muita cor em Cuba, muita cor no Rio de Janeiro. Eu vou diferenciar só o blues, entendeu? Mas vai ser bem interessante, estou muito feliz. Mês que vem eu vou para Kinshasa para filmar lá, com uma equipe toda de congoleses. Assim, foi muito bacana esse processo de escolher portfólio. Estou com um produtor francês, já estou conversando com o pessoal do Mali. Eu não estou indo para o Mali agora, porque tanto o embaixador francês quanto o embaixador brasileiro vetaram para eu não ir, porque ainda não está tão tranquilo assim, porque eu quero filmar em algumas aldeias fora, né, da capital, como vai ser em Kinshasa, mas em Kinshasa está tranquilo. E aí eu estou muito feliz, porque eu vou poder dar continuidade agora, que as fronteiras se abriram. Isso eu não estou indo para Angola agora, porque eu teria que cumprir uma quarentena de 7 dias. Então eu vou adiar um pouquinho, esperar um pouquinho a coisa melhorar com relação ao Covid. Mas é isso. África é tudo. Eu estou fazendo um outro documentário em paralelo, esse a gente não vai poder mostrar o teaser, que a África também vai ter um protagonismo, porque é um documentário que mexe muito comigo, que é sobre os sem terras e os sem teto, é sobre o MST. Só que essa questão de sem terra, a questão social que envolve sem terra e sem teto, não é uma questão só do Brasil, é uma questão global. E aí eu vou mostrar, através que existe essa questão em países, tanto nos Estados Unidos existe sem teto, não sem terra, existe sem teto, Nova York, etc. E na África eu vou filmar essa questão da terra na África do Sul, que está efervescente, e no Zimbábue. Então a África também, no meu outro filme, ele vai ter uma participação. Só para ver aqui, eu já falei logo. Mas vamos mostrar o outro teaser do Upo, senão eu vou ficar aqui dominando, né? Não, super interessante isso. As coisas que antes de mostrar o teaser eu agora, pronto, falando em projetos futuros, também estou a fazer a escrever, estou na fase do treatment, né, que é assim o desenvolvimento da ideia da minha longa-metragem, e tem um título que chama-se O Meu Semba, e o meu semba não é necessariamente sobre música, mas quase... Não é sobre o semba, mas é uma metáfora, porque a partir da personagem e a partir do enredo da personagem, a vida que ele vive, ele vai tentar quase como ser confrontado com descrever o ritmo daquilo que é o semba, né? Não é sobre o semba, mas eu percebo muito bem o que é que essa ligação toda, não estando a fazer documentários, nós queremos quase que com os trabalhos que nós estamos a fazer encontrar, fazer uma comunicação coletiva, né, sobre as coisas que realmente são importantes. E há bocado estavas a falar do preto e branco, achei isso super interessante. Como é que nós pintamos a cor dos mundos que estamos a criar, né? E qual é a cor certa para isso? Portanto, antes do trailer, só queria mencionar isso. Do projeto futuro, eu estou a falar do meu projeto futuro e continua ligado ao ritmo e à definição de uma comunidade, de um povo, né? Como é que isso nos liga a todos, e por mecanismos e formas de produzirmos
completamente diferentes, né? Achei isso curioso. E a escolha de usar o preto e branco é uma escolha tão enraizada que eu filmo em preto e branco mesmo. Eu não filmo em cor para depois passar preto e branco. Que existe uma grande diferença quando você filma já em preto e branco do que você filmar em cor e depois, na finalização, na correção de cor, você passa para o preto e branco. Não. Já é uma decisão tomada. Eu filmei tudo em preto e branco. Em New Orleans, eu estava no Mississippi em janeiro, estava no Mississippi, eu filmei já tudo em preto e branco e vai ser assim sempre. Para não voltar atrás. Eu gosto e eu vou sempre imprimir isso. Sempre em qualquer projeto que eu esteja envolvido tem que ter um pouco do preto e branco. Super interessante, assim, já quase como um estilo, né? E é engraçado ver, e é sempre super curioso para mim perceber como é que outros artistas chegam aos seus métodos, né? E as suas escolhas finais. Eu, por acaso, e agora vamos mostrar trailers, né? O trailer de 1999, o meu processo é quase que inverso. É quase como eu escrevo a personagem, escrevo o enredo, né, dentro do mundo da ficção e depois, só depois do guião estar completamente fechado, é que eu penso qual é a cor. Eu gosto de atribuir cores às minhas personagens, né? Se ela é uma pessoa triste, é quase como olhando para o blues, por exemplo, né? São as notas azuis, não são os acordes tradicionais, para criar aquele som mais melancólico, mais triste. E se a minha personagem é mais melancólica, mais triste, se calhar vou atribuir a cor azul àquela personagem e depois criar um mosaico se tem duas cores, se é diático, se é triático, se é monocromático, só tem uma cor e eu chego a essa criação da pintura, da paleta de cores do meu filme depois de criar as personagens. E neste 1999 que vamos mostrar a seguir, é curioso isso, e no seguimento do que eu disse foi é um filme sobre a transição que todos nós passamos, né, da adolescência para a maioridade. E toda a minha paleta de cores é uma paleta que é difícil em cinema, que é quase todo o filme tem tons de amarelo, que é a expressão é a cor da merda, né? É a cor da indefinição. Porque quando nós somos adolescentes, nós não sabemos quem nós somos. Né? É uma cor assim meio indefinida, que não é bem amarelo, que não é bem cor de laranja, que não é vermelho. É uma cor que ali no início do lume está a caminho do vermelho, mas não chega bem lá. Então todo o meu filme é amarelo, porque as minhas duas personagens estão nessa fase de definição, de se encontrarem. Então é engraçado como nós chegamos a esses caminhos e escolhas de cor. Né? Vamos passar então o trailer de 1999, já que estamos falando justamente do esquema cromático, né, da filmagem. What do you want to be? I want to be independent. Free.
What do you want to be? Muito bem fotografado, adorei, já tinha visto. Parabéns, Hugo. Nada como conversar com o autor, né? Agora que eu fui me fixar mais no esquema das cores, né? Realmente tem um tom amarelo que perpassa as imagens, né? É bem interessante. E os atores, né? Tanto dos Ouvidos que Ouvem quanto do 1999, de onde eles são? Eles são mesmo americanos? Eles são... Eu entendo que a opção de filmar, né, em inglês tem a ver também com a realização dos filmes, que foi lá nos Estados Unidos, né? Precisa ativar o som. É o Hugo, né? Não, é o Hugo. Não quis perturbar o trailer, entretanto, não perdi a primeira fala. Bem, na realidade, é uma pergunta interessante essa. Sim, ao contexto, né? Ao contexto de estar nos Estados Unidos, que Os Ouvidos que Ouvem foi feito num contexto de cinema independente nova-iorquino, que é muito rico a nível de talento, né? É um sítio onde tens 150 produções a decorrerem todos os dias dos mais variados géneros. E é super interessante que nós temos ali quase que um LinkedIn para produtores independentes, né? Então, eu quando faço o meu filme tese, que é Os Ouvidos que Ouvem, que é um filme que quando eu ponho o hábito nesse LinkedIn é pôr a side, ou seja, uma folha do guião, e depois que fica disponível a todos os atores nos Estados Unidos, e foi curioso que com as 2 páginas de guião que eu pus lá, aquilo teve uma atração de quase 1000 candidatos. E foi um processo muito delicado de escolha das personagens, e acabei por escolher o Keith Thompson, que ele é filipino-americano. Portanto, ele tem ali uma coisa asiática. E como era um filme que eu queria falar dessa ligação da música, a importância da música, e sobre um crítico que quase que via todas as relações da vida dele como géneros musicais, os seus interesses amorosos, eu quis fazer, e eu toco no hip-hop, no blues, a partir da Nina Simone, no folk, a partir do Bob Dylan, no punk rock, a partir da Patti Smith, e na soul music, né? Então, esse caleidoscópio musical, que é muito nova-iorquino, que é um filme muito nova-iorquino, mas ao mesmo tempo muito universal, né? Porque são estilos de músicas, e estamos a falar de álbuns e géneros que tocam em todo o mundo, que é assim meio quase como uma representação do mundo. Eu quis que fosse fazer de uma missão, quase, que eu tivesse todas as etnias dentro do meu filme. Então, o interesse amoroso principal do Jesus, o crítico de música, ela é sul-coreana, americana. Depois tem o professor que é negro, depois que é americano, depois tenho um dos críticos que eu apareço, que remete mais à África. Então tem uma representação quase como mundial no filme, a nível das personagens e dos géneros, e eu queria muito fazer isso e ter todas essas coisas. E sendo que há bocado o Jefferson também mencionou a importância do feminino, né? Também um tópico de conversa quente nos últimos tempos. Eu, quando escrevo filmes e faço filmes, eu tento que eles tenham
todos os meus filmes até agora têm respeito à regra Bechdel, né? Que foi um jornalista americano que reparou que no século XX, durante todo o século XX, no cinema de Hollywood, era muito raro haver filmes que cumprissem 3 coisas, né? Que é, será que esse filme tem uma mulher? Essa mulher tem um papel significativo na narrativa e essa mulher tem linhas de diálogo que falam de coisas para além de homens e o seu desejo com o homem, o problema com o homem. E constatou-se que durante o século XX, no cinema mainstream, no cinema de Hollywood, né? O cinema independente, o cinema da alma nunca teve esse problema, isso não se cumpria. E então os meus filmes têm sempre esse elemento de masculino e feminino, essa energia masculina e feminina nas minhas peças. Então todo o meu casting, toda a minha representação de género e etnia são coisas que eu penso, porque também sou uma pessoa do mundo e considero-me, e acho que todos nós merecemos essa representação e que nenhum género deve ser colocado acima um do outro. Então o processo de casting foi muito longo e ultrapassando um bocado o aspecto do casting, né? daquilo que são as pessoas a trabalhar, que aparecem na tela, né? Que são os atores, toda a equipa. Eu tive o privilégio e a sorte de estar numa turma de colegas e é uma coisa que acontece naturalmente em Nova York, né? Que é a representação do mundo inteiro. Nós éramos 15 nacionalidades diferentes nas nossas salas, na nossa sala de aulas. Isso também traz uma outra riqueza de forma diferente como vais produzir e vais fazer o teu filme. E Nova York tem, de facto, isso, que é um microcosmo do mundo, é uma verdadeira representação do mundo. E no final o meu produtor mostrou-me as nacionalidades de todos os meus colegas que gostaram muito do guião, então tive muito apoio de pessoas profissionais e não profissionais no filme. É um filme que certamente não teria o orçamento real se fosse, de facto, para fazer com o orçamento real, o poder humano que aquele filme tem, ia ter custado muito mais, mas as pessoas foram se apaixonando pelo guião e envolvendo-se no projeto, e no final trabalharam 40 nacionalidades diferentes do meu filme. Isso é uma coisa de que eu me orgulho bastante. E muitas vezes, e só para terminar, às vezes aqui em Angola, infelizmente ainda se tem essa percepção de que um filme é angolano se for filmado em Angola. Não, isso não é necessariamente verdade, e não tem absolutamente nada a ver. E eu recebi um bocado essa crítica quando mostrei a algumas pessoas de cá. Eu vejo que esse filme é teu, que tem ali qualquer coisa, não tem nada a ver com Angola, mas não é bem angolano. Então, no 1999 eu tentei fazer mais isso ainda, e foi um filme que, apesar de ter atores americanos, né, e toda uma produção americana, com apoio, claro, executivo da geração 80, que é a produtora que eu pertenço, foi um filme feito a pensar para Angola. O meu público foi único, exclusivamente a pensar para Angola. É um filme que, por acaso, tem muita atração. Teve atração lá das pessoas que o viram, porque nós sempre temos alguma dificuldade em distribuir os nossos filmes enquanto africanos, né? A exibição no CCBA foi de facto, e volto a agradecer a oportunidade que vocês nos deram. Foi de facto uma semana muito especial para mim, do ponto de vista pessoal. Foi quase como a confirmação de que nós conseguimos articular quem nós somos, mostrar Angola, independentemente de onde é feito e é filmado, né? E o cinema tem essa força, tem essa magia, e ter recebido aquele carinho, aquele afeto, e continuo a receber. Infelizmente não consegui exibir como eu queria, pelas mais variadas razões, mas quando eu o exibo e tenho essa oportunidade, eu sinto esse calor, sobretudo dos angolanos. Isso é bonito, tendo filmado fora do país. Yeah. Me permite... Desculpa. Só falar rapidamente que da parte do CCBA a gente está sempre aberto ao cinema angolano, né? O cinema feito por realizadores angolanos.
temos essa bela sala de cinema e temos que usá-la para promover a produção local daqui de Angola, além do que estamos fazendo hoje também, que é o intercâmbio, né, entre brasileiros e angolanos. Sim, o que eu queria falar é realmente, primeiro, é um privilégio existir, né, o Centro Cultural Brasil-Angola, porque é um excelente canal para que a gente possa exibir os nossos trabalhos. Assim, eu ratifico a minha felicidade aqui com relação às minhas 2 exibições e os 2 debates. Assim, agradeço muito o embaixador à época, o embaixador Norton e a Nídia, que fizeram um trabalho bacana, me conectaram com pessoas muito interessantes em Angola, em Luanda. E aí você tocou num assunto interessante, sabe? Você falou sobre distribuição. Eu acho que nisso a gente pode contribuir muito. Eu tenho uma amiga que inclusive quem me conectou foi a Nídia, que é a Alexandra. Ela produziu um filme maravilhoso. O tema é o surf, que é um esporte que eu pratico. É um filme belíssimo, ganhou muitos prêmios, mas participou de muitos festivais, mas precisa estar em plataformas. O Samba Jazz, ele está aqui em praticamente todas as plataformas, exceto Netflix, aqui no Brasil. Ele está indo agora para várias plataformas fora do Brasil, a Amazon Prime, já está tudo fechado, mas esse é um processo que é demorado, sim, mas que eu posso até conectar você com a minha produtora, que eu tenho uma produtora que ela faz ela faz esse licenciamento, que existem profissionais que fazem esse licenciamento de conexão com as plataformas. Então, acho que isso aí é muito interessante, porque você produz filmes, né? Isso aí, e aí você termina não tendo canal de exibição. E hoje, da forma como o mundo está globalizado, e o Covid está mostrando isso, você precisa de conteúdo. As plataformas, elas necessitam de conteúdo. Então, você tem que buscar agentes que fazem licenciamentos para você poder negociar e exibir o teu filme. Então, acho que isso aí é algo que os produtores, não é só de Angola, tem que ter esse foco, porque é a última etapa, a última ponta é essa. Porque hoje em dia já não é mais interessante você exibir filme em salas de cinema, já não era antes. Agora, o Covid está mostrando que o mais interessante é você ter o teu filme em plataformas. E hoje é o melhor momento de você buscar gente para licenciar esses teus projetos, entendeu? Sim, bonito, e concordo plenamente com isso e espero, Jefferson, a dizer que já te considero um amigo. Essa conversa serviu para essa aproximação. Depois vamos trocar os nossos e-mails e certamente dar-me algumas indicações nesse sentido. Sim, maior prazer. Eu acho que tudo, o processo de você escolher festivais internacionais, você tem que ter essa preocupação com o gênero de festivais que você tem que inscrever o teu filme. Não importa se ele é curta, longo, ficção, não ficção, documental. Hoje em dia existem plataformas que você se inscreve e você escolhe o perfil do festival. Isso aí já é interessante porque você não vai competir com filmes, com gêneros que não tem nada a ver com o seu. Você vai disputar com filmes similares ao seu conteúdo. E aí, festival, quando você ganha, te abre porta, te dá respeito. E aí as plataformas se interessam. Esses agentes que existem feiras de distribuição. Então, assim, distribuição, licenciamento é uma questão que você tem que ter preocupação. E eu sempre tive isso. E busco.
Sem dúvida, sem dúvida. Na realidade, todos os filmes são iguais, né? Pré-produção, produção, pós-produção, edição e depois distribuição e marketing, né? O que acontece felizmente eu consegui um distribuidor americano, a Gonella Films do 1999, está numa plataforma digital, e o filme andou em vários festivais. A tristeza é que, pronto, eu agora tinha entrado no Silhouette Film Festival em Paris, que é um dos maiores festivais de verão do Paris, que foi cancelado. Entrou em em vários festivais que eu não pude comparecer, não pude realmente. Entrou no Clermont-Ferrand, que é um festival de curtas do mundo, estou contente com isso, mas também não pude ir por razões, a distância, razões socioeconómicas. Covid veio estabilizar tudo isto, né? E nós de facto, como cineastas africanos, não tem de haver nenhum tipo de tabu em dizer isso. Nós não temos a mesma representação, nem o mesmo alcance, porque simplesmente não existe indústria cá. E quando existe indústria, a geração, felizmente, o ar-condicionado da nossa primeira longa-metragem está aí em algumas dezenas de festivais, que é bonito ver esse caminho acontecer, mas ao mesmo tempo... o que entristece não é receber esse calor e esse carinho de alguns festivais internacionais e de facto conseguir distribuição, né? Nós temos conseguido alguns desses espaços, como 1999. A minha maior tristeza, quando eu digo distribuição, é, como havia dito, é lógico que o cinema é uma linguagem universal, e fico muito contente de sentir o calor desse filme, pelo afeto desse filme lá fora, mas não consegui mostrar o filme aqui em Angola porque não existe meio. Eu como angolano, o CCBA é o sítio onde eu vou mostrar o meu filme, percebe, Jefferson? Isso é uma conversa. Entendi. Não acabar. Mas, a conversa tendo começado no samba, não levar a conversa para o blues. Eu acho que é importante falarmos também um bocado sobre isso, porque eu faço os meus filmes para serem vistos primeiro pelos angolanos, não por mais ninguém. Entendi. Mas hoje em dia, Hugo, eu acho que o mundo está tão globalizado que não existe a nacionalidade, né, da produtora ou do diretor. Acho que hoje em dia isso aí é totalmente irrelevante. O que existe realmente é você ter as conexões, você ter os canais, é você expandir o teu network nesse sentido. Acho que é isso, realmente buscar, porque mesmo aqui no Brasil, eu tenho colegas que têm dificuldades, que o filme fica na gaveta. Aí, entre vários fatores, se o teu conteúdo é interessante, é de qualidade, etc., mas é uma dificuldade geral, tá? Não é Estou bem consciente. Do africano, do angolano, não é. São vários fatores, que aí é isso, é a qualidade, o tema e conexões, é fuçar. E hoje, com a internet, você chega muito perto de todo mundo, entendeu? Você está muito próximo. Agora, existem feiras, existem agentes que faz licenciamento. Esse Samba Jazz, ele me abriu muitas portas, que eu fui selecionado para muitos festivais, eu ganhei 3 prêmios nos Estados Unidos, então isso foi bastante relevante. Eles me procuravam, e mesmo aqui no Brasil, mas assim, não fica achando que é porque o cinema africano ele não é relevante, não. Hoje em dia, esquece isso. Ter conexão, comunicação, falar e é isso. É um amigo, um puxa o outro, indica, eu posso te conectar com a minha produtora, a Denise Jancar, ela vê o material de vocês e aí ela tem os canais, ela tem, assim, ela conversa com todas as plataformas, numa tacada só, entendeu? E não é só isso. Ela vende o teu filme para as agências, para as companhias aéreas. Tem um universo muito vasto, entendeu? Sim, bonito. Obrigado. Jefferson, e por acaso a forma como eu consegui distribuir 1999 foi isso: entrou num festival, alguém viu e a distribuidora veio ter comigo. Nós não estávamos ativamente à procura daquele canal e acho que se o filme é feito com carinho, com afeto, se tem luz, eu acho que eventualmente
eventualmente encontre uma audiência, encontre o público, mas isso tem de facto de ser procurado, essas conexões, e daí enfatizar a importância dessas conexões e da conversa que estamos a ter hoje, para partilharmos e abrirmos portas e mostrarmos os nossos filmes a quem interessar, para ir até onde mais longe poderá ir, né? Então isso é bonito, fazer algumas coisas a esse nível com a geração, que é fixe, que é bonito também. E pronto, e relativamente a esse assunto da distribuição, certamente falo contigo na posterioridade para abordarmos essa questão e muitas outras, da africanidade, do samba, do jazz, do blues, do rock. Sim. Das conversas de fazer o papel de chato, né? E vou começar já a encaminhar nossa conversa para o final, né? Realmente, parcerias são tudo, né? E a gente se conhecer, a gente falar, né? E ter interesses em comum é o que faz as coisas se mexerem, né? Nos últimos tempos que nós revisitamos todos os eventos grandes que tivemos aqui no CCBA, nesse ciclo de lives, foi possível ver isso, né? O quanto a gente ficou próximo dessas pessoas que trabalharam com a gente, o quanto essas pessoas eram apaixonadas pelo que estavam fazendo, e a partir disso a gente tem parcerias novas que levam a gente para outros lugares, né? Então, estão surgindo aqui novas parcerias também nessa live, surgindo e continuando. E agora já estamos com o tempo já bem avançado, então eu queria pedir aos nossos dois convidados e também a nossa equipe do CCBA, para que se alguém tem algumas considerações finais, né, para dizer nesse momento, para encerrarmos a live. Por favor. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, eu tenho um carinho enorme pelo Centro Cultural, foi um prazer conhecê-lo, viu, Sérgio? E toda essa equipe nova, dar os parabéns, eu assisti já 2 lives anteriores de vocês, em breve eu estarei aí em Angola e me coloco à disposição de vocês. Hugo, foi um prazer conhecê-lo, acho que eu não lembro realmente de tê-lo conhecido. Eu conheci a Tiloia, sou muito próximo, a minha amiga, eu considero ela uma amiga, parceira, ela que tem me ajudado bastante. Então, te desejo todo sucesso com os seus projetos e a gente está aqui conectado. É isso. Muito obrigado aí pelo público aí que esteja aí nos assistindo. E é isso. Em breve, Razões Africanas e Brasil Angola vai estar finalizado aí, então acho que em 2022 a gente exibe Razões Africanas e Brasil Angola no Centro Cultural. Muito bem, eu faço das minhas palavras as tuas, Jefferson, foi um prazer ter estado aqui a conversar contigo, gostei muito dessa conspiração do CCBA. Parece que o Hugo caiu. Oi? Acredito que sim. Acontece isso, né, gente? As lives são assim mesmo. Daqui a pouco ele se reconecta. Marisa, eu aproveito, Sérgio, aproveito para agradecer a presença destes nossos 2 convidados hoje e reforçar as suas palavras, Sérgio, de disponibilidade do CCBA para a partilha dos vossos trabalhos, seja os que já fizeram, como os que estão para acontecer, como falava o Jefferson. Gostava muito que mantivesse essa parceria. Sim, vou estar à disposição de vocês. Maior prazer. Gostaria de parabenizar. Teremos uma live dessas ao vivo. Uma live ao vivo. Seja lá o que isso for. Tá bem. Ana Paula, que aliás hoje é seu dia, né, Ana Paula? Porque afinal de contas é dia do professor no Brasil. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada, gente. Eu gostaria de agradecer, né, ao Jefferson e ao Hugo pela participação.
e dar parabéns, né, pelos trailers, pelos vídeos, porque realmente foram incríveis. No próprio Facebook tem muita gente, né, que o público do CCBA aqui está nos assistindo e agradecendo, né, pelas amostras e dando parabéns e falando que foi tudo muito bonito. Muito obrigada pela participação e obrigada, Sérgio e Marisa. Obrigado, Ana. Então, obrigado a todos vocês. Uma boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde ou boa noite. Antes de nós encerrarmos, quero deixar também uma mensagem, né, para quem está nos assistindo. Já são pelo menos 300 visualizações até agora da nossa conversa. Nos próximos dias em que o vídeo vai estar disponível, serão mais ainda. Parece que o Hugo conseguiu voltar. Antes de encerrar, vou dar a palavra para ele. Eu já estava com medo, não consegui despedir de você, estava bem triste, o computador crashou lá, consegui reiniciá-lo, peço desculpa pela avaria técnica. E estava a dizer, muito contente por esta conversa, por ter partilhado mais uma noite memorável com o CCBA, e foi uma ótima conversa, Jefferson, muito bom ter-te conhecido. Muito obrigado pela oportunidade e espero que, da mesma forma que venhas mostrar o teu documentário cá a Angola, vou ter todo o prazer de conhecer-te no mundo físico, né? Depois disso, quando isto acalmar, e faço votos também que eu possa um dia mostrar também o meu samba aí no Brasil, com os meus irmãos brasileiros. Yeah. Sim. Okay. Não queria ter a oportunidade de me despedir de vocês. Estou contente de me ter apanhado. Muito obrigado a todos. Em nome do CCBA, né, e da Embaixada do Brasil, também quero parabenizar aos trabalhos que nós vimos aqui hoje, a paixão com que esses trabalhos são feitos e a relevância que eles têm para toda, né, o nosso cinema do Brasil e de Angola e também para a humanidade, né? Muito obrigado. Quero dar um último recado também para o nosso pessoal, né, nosso público do CCBA, que nós voltamos, né, a abrir as portas. Então, a partir de ontem, dia 14 de outubro, encerramos esse jejum de 7 meses de portas fechadas. Voltamos a receber o público de uma forma ainda muito gradativa, muito paulatina, sem grande alarde, né? Não fizemos nenhum evento de abertura, simplesmente abrimos as portas discretamente, mas para nós esse foi um grande momento também. Quero até passar algumas fotografias desse momento de ontem e inclusive para dizer que estamos tomando cuidado, sim, com o distanciamento social, com a higiene, com a questão toda relacionada à pandemia, né, que temos que conter, e que essa... Foi o Sérgio que parou agora? Hoje é a vez, mas pronto, terminamos. Passamos então às fotos de ontem. O nosso espaço são imagens da exposição, que está patente, da Reciclar-te. Estas obras em ferro são do Pedro Taruca. E aqui o Paulo Amaral a dar as boas-vindas. Ao Sérgio. Vidas de biossegurança. Claro. O novo normal. O novo normal. Perfeito. E como continuamos também no mundo virtual, até porque a pandemia, né, ela é uma coisa que nos surpreende, temos agora um aumento de casos na Europa, novos lockdowns, então temos que estar preparados para tudo, né? Então, continuamos também com uma programação virtual forte, justamente por isso, né? Para podermos atravessar melhor esse momento, né? Continuar a fazer o trabalho que nos é característico mesmo com as limitações da pandemia. Então, para encerrar de vez, né, nossa transmissão agora, um pequeno vídeo também da exposição virtual Viagem Filosófica, está em cartaz ainda no site do Centro Cultural, né, que é www.centroculturalbrasilangola.co.ao. Essa é uma exposição
também muito bonita sobre a história da Amazônia brasileira, né? Que eu convido a todos a acompanhar também. Solta o VT. Viagem filosófica. Uma navegação virtual pelas galerias do Centro Cultural do Brasil em Angola, por entre imagens e sons da fauna, da flora e da cultura dos povos amazônicos, com base na expedição de 1783 do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira. Conheça esse verdadeiro tesouro da biodiversidade, da história e da antropologia brasileiras no site do CCBA. Muito bem, não sei se foi só para mim, o vídeo saiu um pouco flocado, né? Ficou um pouco lento, ralentado, mas enfim, é o que acontece às vezes com as limitações de conexão. Muito obrigado a todos e nos vemos novamente em breve. Até logo. Deus quiser. Abraço. Boa noite. Até já. Boa noite. Até já. Tchau. Interrompemos. O que aconteceu com o vídeo? Eu não sei, ele fica passando meio lento. Para vocês também? Não sei se é só para mim. Mas aqui no Facebook. No Facebook ele passou normal. No Facebook passou bem. Tava olhando. Que bom. Eu também sempre fico acompanhando aqui a live no Facebook, e no Facebook passou normal. Agora, gente, como assim? A hora que o Hugo caiu, apareceu eu, assim, ó, parada. E eu tava sem som. Eu nem sei por que isso aconteceu, na verdade.